Nossa aventura começou quando eu, Charles e Bruno decidimos explorar a misteriosa mansão abandonada. Caminhando pelo perímetro da propriedade, nos deparamos com uma cerca natural que parecia nos separar do mundo exterior, despertando nossa curiosidade para descobrir o que estava além. Nosso amigo em comum nos contou sobre uma entrada secreta pela janela da cozinha, que acabou se tornando nosso caminho de acesso à casa. Cautelosamente, um por um, nos esprememos pela estreita janela e nos encontramos dentro da residência. Assim que pisamos na cozinha, fomos surpreendidos por um ambiente quase impecável, com exceção das portas do armário espalhadas pelo chão. Era como se a construção tivesse sido interrompida no auge da sua finalização, deixando-nos imaginando o que poderia ter levado àquele abandono. Apesar dos vestígios de obra inacabada, tudo parecia novo e promissor, despertando uma mistura de admiração e tristeza pela oportunidade perdida. Nosso próximo passo foi nos separarmos para explorar diferentes partes da casa. Eu segui em direção à sala de estar, enquanto Charles e Bruno decidiram investigar os quartos localizados em um longo corredor. A sala de estar era um espetáculo à parte, com sua grandeza e transição suave para a sala de jantar, criando um ambiente acolhedor e intrigante. Enquanto eu observava maravilhado cada detalhe, meu olhar foi atraído por uma ampla passagem que levava a um corredor com inúmeras portas. Curioso, adentrei o corredor, ansioso para descobrir o que cada uma delas guardava. Ao espiar pelas frestas das portas, percebi que a maioria delas levava a quartos, possivelmente destinados a acomodar uma família inteira. À medida que prosseguia, minha mente se enchia de questionamentos. Quem seriam os habitantes dessa mansão? Por que teriam abandonado essa construção magnífica? Enfim, cheguei ao final do corredor onde se encontravam a garagem de 3 portas e o acesso ao porão. Sentindo uma mistura de expectativa e inquietação, chamei meus amigos para me acompanharem na exploração do porão. Uma escada em espiral bizarra nos conduzia às profundezas desconhecidas da casa. Com minha lanterna em mãos, desci os degraus, adentrando um ambiente inacabado e sombrio. O porão era vasto, dividido em diferentes seções, como se houvesse sido projetado para abrigar múltiplas finalidades. Enquanto nos aventurávamos pelas salas vazias, nos deparamos com um pequeno quarto nos fundos, contendo diversos contêineres de armazenamento. Movido pela curiosidade, comecei a levantar as tampas dos contêineres, esperando encontrar apenas materiais de construção. No entanto, algo inesperado aconteceu. Enquanto abria um dos contêineres, ouvi um som estranho, como se algo ou alguém tivesse provocado um impacto dentro dele. Surpreso e intrigado, me abaixei para levantar a tampa e, para minha surpresa, ela se ergueu sozinha. Nesse momento, fui tomado por uma sensação de arrepio ao ouvir um sussurro vindo de dentro do container. Meu corpo reagiu instintivamente, levando-me a cair para trás e me deparar com uma figura assustadora. Uma mulher sorridente, com apenas a cabeça emergindo de dentro do container. Tomado pelo medo, corri para uma escada em busca de segurança, mas ao chegar ao topo, descobri que a porta do porão estava trancada. Desesperado, bati na porta, chamando meus amigos para abri-la. Eu ouvia o som de rangidos ecoava pela escada, indicando que algo estava se aproximando. A voz da mulher ecoava, misturada a murmúrios incompreensíveis, aumentando ainda mais minha aflição. Finalmente a porta se abriu e eu corri para o exterior, olhando para trás por um breve momento, apenas para me deparar com a figura fantasmagórica da mulher pálida, olhando para mim com um ar sinistro e desafiador. Instintivamente bati a porta com força e a tranquei, enquanto Charles e Bruno, igualmente aterrorizados, se juntavam a mim, correndo em direção à saída principal da mansão. A experiência assustadora e inexplicável nos deixou profundamente abalados. Decidimos nunca mais voltar àquela mansão e compartilhamos nossa história com as autoridades. O que nos aguardava nas profundezas daquele porão permanece um mistério sem respostas. A mansão Sid carrega segredos sombrios e inexplicáveis, deixando-nos com um sentimento de inquietação e arrepio sempre que lembramos daquela fatídica exploração. Quando criança, vivia em um bairro de classe média alta, onde as casas eram imponentes e espaçadas. No entanto, havia uma casa em particular que se destacava como uma verdadeira mansão, situada bem em frente à nossa residência. Lembro-me de observar as janelas da mansão da minha janela do quarto.
curioso sobre os mistérios que poderiam estar escondidos por trás daquelas paredes imponentes. Nossa rua era tranquila e segura, permitindo-nos desfrutar de atividades ao ar livre, como jogar futebol na rua. Naquele dia ensolarado, meus amigos Brian e Silvio estavam jogando futebol enquanto eu me juntava a eles. Éramos apenas nós três, então tínhamos criado uma versão livre e animada do esporte, cheia de energia e diversão. O destino nos pregou uma peça quando a bola foi chutada para a propriedade da mansão. Como o aventureiro do grupo, corri para buscá-la, sentindo uma mistura de emoção e apreensão. Enquanto pegava a bola, meu olhar percorreu todas as janelas da mansão, procurando pelo proprietário que poderia nos flagrar invadindo sua propriedade. Foi então que meus olhos encontraram um garoto, aproximadamente da nossa idade, observando-nos de uma das janelas do andar de cima. Intrigado, deixei rapidamente a propriedade e retornei para meus amigos, ansioso por compartilhar minha descoberta. Surpreendentemente, nenhum deles tinha notado a presença do garoto na mansão. Aquele encontro fugaz deixou-me com uma sensação de curiosidade e um arrepio na espinha. Por que ele estaria sempre na janela daquela mansão? Por que eu nunca o tinha visto fora de casa? Meses se passaram até que certo dia, enquanto jogava meu jogo de Nintendo no quarto, decidi olhar pela janela novamente na direção da mansão. E lá estava ele, o misterioso garoto na janela, olhando diretamente para mim. A distância entre nossas casas não diminuía o desconforto que senti naquele momento. Rapidamente desviei o olhar, tentando afastar aqueles pensamentos inquietantes. Por que ele estaria sempre naquela janela, observando-me? Os questionamentos tomaram conta da minha mente. Por que nunca tinha visto o garoto fora de casa? E mais estranho ainda, por que nunca tinha visto os donos daquela mansão? Busquei respostas junto com meus pais, mas eles afirmaram com convicção que não havia garoto algum naquela casa. Aquela revelação só alimentou ainda mais o mistério ao redor daquele enigmático garoto e da mansão. Decidimos então compartilhar nossa história com os outros amigos, Brian e Silvio, enquanto jogávamos futebol na rua. Juntos exploramos diversas possibilidades para incluir aquele garoto misterioso em nosso jogo. Seria possível que ele se juntasse a nós e trouxesse consigo novas aventuras? A curiosidade e a empolgação cresciam a cada ideia que surgia. No entanto, o que estava por vir nos reservava muito mais do que poderíamos imaginar. O garoto da mansão não era apenas uma presença curiosa, mas algo muito mais sombrio e aterrorizante. O destino nos levaria a descobrir segredos assustadores e enfrentar desafios que testariam nossa coragem e amizade. A história da mansão e do garoto nos envolveria em uma trama cheia de mistério e suspense, deixando-nos ansiosos por desvendar seus segredos mais profundos. Em uma pitoresca vizinhança, atraído por uma mansão misteriosa, fui impulsionado a desvendar os segredos que a envolviam. Determinado, corri até a porta da frente e toquei a campainha, dando de cara com uma mulher perplexa de meia-idade. Perguntei se seu filho gostaria de jogar futebol conosco, referindo-me ao garoto que sempre espiava pela janela de cima. Sua resposta confusa, "Que filho?", me deixou desconcertado. Contudo, após descrever o garoto com detalhes, uma lágrima escorreu pelo rosto dela, revelando uma tristeza profunda. Guiado por ela, entrei no quarto onde o garoto costumava ser avistado. Era um quarto de criança, e a mulher emocionada mostrou-me uma foto de seu filho Charlie, que partiu há uma década, com 8 anos de idade. Aquela mulher solitária vivia na mansão desde que perdeu seu amado filho e marido. Sua confiança em minha descrição era inexplicável, pois nem eu nem meus pais poderíamos ter conhecimento sobre Charlie. Embora ela tenha guardado os segredos do destino trágico de sua família, a revelação só aumentou o arrepio que percorria minha espinha. Meses depois, em meu quarto, tive outro encontro aterrorizante. Ao olhar pela janela em direção à mansão da mulher do outro lado da rua, deparei-me novamente com o olhar fixo do garoto. Assustado, fechei as cortinas com força, tentando banir aquela presença perturbadora de minha mente. No entanto, a sensação arrepiante persiste sempre que relembro aqueles momentos assombrados pelo garoto do outro lado. Perguntei quem ela era e por que estava ali, enquanto tentava me manter composto e confiante. Em um português limitado, ela disse que era a empregada que vinha todos os dias para limpar os pisos e outras tarefas. Ela se apresentou como Elisa,
e instantaneamente senti um alívio. Eu me apresentei como Miguel, o cara responsável pela casa durante a semana. Elisa falava o mínimo de palavras possível e parecia que seu português não era muito bom. De qualquer forma, ela disse que iria limpar os pisos da cozinha e da sala de estar, e eu concordei em deixá-la fazer o trabalho. Perguntei como ela tinha entrado na casa e ela disse que tinha sua própria cópia da chave. Aceitei a explicação e retornei à piscina para aproveitar um pouco mais o momento, enquanto deixava Elisa cuidar das suas tarefas. Após o meu mergulho, sequei-me e tomei um banho. Em seguida, alimentei os animais novamente. Surpreendentemente, os papagaios eram mais fáceis de cuidar do que os gatos. Não vi mais Elisa, mas também não queria atrapalhar e ter uma conversa constrangedora com alguém com pouca fluência em português. À noite, convidei alguns amigos para visitar, pois todos estavam ansiosos para conhecer o lugar. Respeitei a regra de não mais do que 2 convidados por vez e fizemos um tour pela casa, destacando a sala de jogos equipada com mesa de air hockey e mesa de sinuca. Bebemos um pouco e nos divertimos, enquanto eu contava a história assustadora de como Elisa me assustou no primeiro dia. Meus amigos acharam a história extremamente suspeita. Por que Benjamin não teria me falado sobre a empregada? Eles levantaram um bom ponto. Decidi enviar uma mensagem para Benjamin perguntando sobre Elisa. A resposta demorou um pouco, e como não queria incomodá-lo com uma ligação, esperei pacientemente. Quando Benjamin finalmente me ligou, pude ouvir a preocupação em sua voz. Ele pediu mais detalhes e depois de contar tudo, ele me disse que não havia contratado nenhuma empregada. Isso era algo totalmente novo para ele. Sentiu-se culpado por não ter mencionado antes e me assegurou que ligaria para a polícia imediatamente. Enquanto esperava a polícia chegar, mantive Benjamin no FaceTime para que ele também pudesse falar com os policiais. Juntos, vasculhamos toda a casa, do sótão ao porão, mas não encontramos ninguém. Mencionei a Elisa dizendo que ela tinha uma chave extra, mas Benjamin afirmou que eles nunca fizeram cópias de chaves. Ele tinha certeza de que ela simplesmente se infiltrou na casa quando eu estava na piscina ou fora de casa. Após garantirmos que não havia ninguém na casa, a polícia partiu, mas não sem antes me instruir a trancar todas as portas e janelas. Continuei conversando com Benjamin para me acalmar e ele pediu que eu ficasse vigilante e chamasse a polícia caso algo mais acontecesse. Encerramos a ligação e fui para a cama, trancando a porta e desligando o ar-condicionado para poder ouvir qualquer ruído suspeito do lado de fora. Enquanto eu deitava, ainda acordado e esperando por algum barulho, um som surgiu debaixo da cama. Saltei rapidamente e me abaixei para olhar debaixo dela. Para minha surpresa e horror, encontrei 2 pessoas escondidas lá. Elisa, a mulher que se passava pela empregada, e um homem mais velho segurando sua boca. Nossos olhares se encontraram e eu gritei, correndo em direção à porta. O tempo que levei para destrancar, abrir e fechar a porta parecia uma eternidade, enquanto ouvia-os rastejando para fora da cama. Desesperado, corri descalço até o meu carro e dirigi pela rua, ligando para a polícia e em seguida para Ben mais uma vez. Esperei os carros da polícia passarem e os segui até a casa, onde fizemos uma busca minuciosa. Mais uma vez não encontramos ninguém. Decidi não passar a noite lá, seguindo o conselho de Ben para voltar para casa e me manter seguro. A família decidiu encurtar sua viagem e retornar no dia seguinte, interrompendo suas férias. Os invasores nunca foram identificados, deixando apenas especulações de que eles aproveitaram minha ausência na piscina para entrar pela porta da frente. Como eles sabiam que a família estaria fora é um mistério. Poucas informações adicionais foram obtidas sobre eles. Essa experiência aterrorizante abalou minha sensação de segurança e fez com que eu questionasse a aparente perfeição daquela mansão. Por trás de sua fachada grandiosa, perigos e segredos se escondiam. A lembrança daquela noite continua assombrando-me, servindo como um lembrete sombrio da fragilidade da segurança em nossas vidas e do mal que pode espreitar onde menos esperamos. Olá, queridos espectadores do horror desconhecido. Chegamos ao fim deste vídeo arrepiante, repleto de histórias de terror verdadeiras em mansões assustadoras. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de compartilhar essas experiências horripilantes com vocês. Se vocês desfrutaram das histórias macabras que trouxemos hoje, por favor, deixem seu like no vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo, fornecendo a vocês o conteúdo arrepiante que procuram.
Além disso, não se esqueçam de comentar abaixo compartilhando suas próprias histórias assustadoras em mansões ou qualquer outra experiência paranormal que vocês tenham vivenciado. Adoramos ouvir suas histórias, e a comunidade Horror Desconhecido é o lugar perfeito para compartilhá-las. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a fazer isso agora mesmo. Dessa forma, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos aterrorizantes, cheios de histórias perturbadoras e curiosidades sombrias. Agradeço a todos vocês, queridos espectadores, por seu apoio contínuo ao Horror Desconhecido.